RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Está começando mais uma edição do Cruzando as Conversas, a sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou Vitor Dalla Rosa, apresentador convidado de hoje. O principal objetivo das pesquisas de intenções de votos é, em sua maioria, descobrir ou sondar a opinião da população a respeito dos candidatos nos períodos pré-eleitorais. Contudo, há discussões a respeito dos métodos utilizados para realizá-las, uma vez que algumas empresas coletam os dados via telefone, enquanto outras fazem de maneira presencial, além de críticas e suposições de que os trabalhos são encomendados por uma parte interessada. Por outro lado, as pesquisas são apontadas como um instrumento fundamental na cobertura jornalística, capaz de mostrar para a população um retrato do panorama eleitoral daquele momento. Essa dualidade de sentimentos em relação às pesquisas faz delas instrumentos confiáveis. Para debater o assunto, recebemos e agradecemos as presenças do cientista político José Westphalen, do também cientista político Antônio Roberto Vinhe e do cientista político, diretor executivo do Instituto Solé de Pesquisa e Educação, Cleiton Chiarel. A sua participação no programa é essencial. Envie a pergunta ou a dúvida através do WhatsApp pelo número 998159990. Quero ver o seu comentário aparecer na tela. Envie mensagens através do Facebook /RDC TV Digital e do Twitter com a hashtag Cruzando as Conversas. Muito boa noite. Bom, essa eleição, como todas, né, o resultado traz algumas surpresas em relação ao que as pesquisas apontavam e o resultado efetivo nas urnas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é talvez o exemplo mais notório a eleição do senador Heinz, né? Seguramente. Westphalen, eu começaria contigo. Qual é a avaliação que tu faz a respeito disso, da credibilidade das pesquisas nessa eleição, especificamente porque ela teve um caráter, e aí eu já vou dar a minha opinião a respeito, que foi o papel fundamental do que alguns cientistas políticos têm chamado de tsunami eleitoral, né, do candidato Jair Bolsonaro a presidente da República, que arrastou consigo o voto de muita gente ali no finalzinho, né, nos últimos dias. Então, eu gostaria da tua primeira avaliação a esse respeito. A primeira coisa que eu tenho a destacar tem muito a ver com outro debate que eu participei aqui, que foi das urnas eletrônicas. O problema é que no Brasil, absolutamente toda ou qualquer instituição pública ou privada, a idoneidade é posta em xeque. A urna eletrônica é posta em xeque se ela é segura ou não, assim como as pesquisas são postas em xeque. Porque a gente vê tanta coisa errada no Brasil que tu não se confia em mais absolutamente nada. E com as pesquisas não poderia ser diferente. Tu colocar em xeque se as pesquisas funcionam ou não funcionam. Dito isso, o fenômeno Bolsonaro, ele pegou absolutamente todo mundo de surpresa. Institutos de pesquisas, partidos políticos e candidatos. Tem candidato que esperava fazer 2, 3 mil votos e saltou para 8, 9. Candidatos que esperavam fazer 5 se elegeu. Ou seja, foi um fenômeno realmente diferente, que ninguém conseguiu precisar o tamanho. A verdade é essa, ninguém conseguiu precisar qual foi o tamanho da facada. Foi literalmente. Porque literalmente a eleição mudou pós-facada. Só que nenhum instituto de pesquisa, e aí eu entro, o Cleiton vai poder falar um pouco mais, e o Cleiton, além de meu colega na ciência política, é meu amigo pessoal também, e a gente já teve alguns embates e algumas discussões caseiras sobre isso, que eu acredito que a metodologia utilizada para a formulação das pesquisas, ela já não funciona mais, ela já não serve mais. Ela é uma metodologia que ela vem lá da França, de 1800, início de 1900 lá, do livro aquele, Opinião Pública, do francês lá, me fugiu o nome do... Francês, né? Enfim, não funciona, não consegue
precisar mais o que é a opinião pública. Porque você imagina o seguinte, como é que tu classifica uma pessoa hoje por idade, faixa de renda e escolaridade, e a partir disso tu cria um universo? Com o advento da tecnologia, das redes sociais, da informação, o mundo ele está globalizado, ele está diferente. Tu vê o comportamento do quê? Do cara que tem renda de classe AAA, mas continua morando na favela, com gostos e um modo de vida simples, como de classe C, mas ao mesmo tempo tem uma alta renda, assim como tu tem pessoas com uma renda média ou até mesmo incompatível com o padrão de vida. Então, as pesquisas elas não refletem mais isso. Eu vejo este problema na metodologia das pesquisas. Mas, obviamente, nesta eleição específica, o fator Bolsonaro, ele acabou com qualquer prognóstico eleitoral, inclusive. Cleiton, era justo essa pergunta que eu ia te fazer, a questão da metodologia das pesquisas. Como é que ela é, que tipo de metodologia ainda é utilizada à luz disso que o Westphalen falou, né, das mudanças, né, que ocorreram na sociedade, vem ocorrendo cada vez mais em função das novas tecnologias, enfim. Sim, bom, boa noite, primeiramente, a todos, Vitor, aos telespectadores. Primeiramente, a gente tem, eu gostaria de salientar que a pesquisa no Brasil, os estudos de pesquisa no Brasil, eles têm um melhor desempenho, eles são bem prestigiados no mundo inteiro, e em comparado com os Estados Unidos, por exemplo, a nossa taxa a nossa margem de erro, ela é metade da margem de erro dos estudos de pesquisa americanos, que são tradicionalíssimos, e chega a ser, a diferença chega a aumentar a 5 pontos acima comparado com os institutos britânicos. Então a gente tem essa, por que isso acontece? Porque a gente trabalha muito, a gente foca muito no face to face, que é aquela entrevista pessoal. Tá, diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, talvez por eles terem uma maior... o telefone ter se popularizado mais lá, eles optaram em trabalhar muito com pesquisas por telefone. Então, isso acaba levando a uma rejeição por parte do entrevistado maior, porque a pessoa está em casa e tal, daí toca o telefone e fala, atende, pesquisa. Não quero responder. E já desliga. E no face-to-face, né, no cara a cara que a gente costuma fazer aqui, não, a taxa, tipo, comparando, né, se a gente faz, se eu tô na rua aqui, um ponto de fluxo, ou vou numa residência para fazer entrevista contigo, a taxa de rejeição é de 20%. E se a gente comparar por telefone, é de 90%. Esse ano, pela primeira vez, a gente fez uma pesquisa nacional por telefone. Tá? E o resultado acabou sendo muito parecido, muito similar com o Datafolha. Tem uma diferença de 2 pontos. E o que acontece? Eu costumo fazer, como diretor do Instituto, eu gosto de fazer nossas pesquisas da forma mais artesanal possível. Então, o que a gente faz? Eu participo do começo ao final. Então, teve um momento lá, que foi lá, o Cleiton lá, sentou lá, comecei a ligar. Aconteceu exatamente essa porcentagem, tipo, 90% telefone na cara, a pessoa não quer responder. De cada 10 telefonemas, 9... De cada 10, 9 não quer. E aí, o problema, sabe qual é, Vitor? Sabe qual é, pessoal? É a gente conseguir bater a cota. Porque acontece, tu vai ligar no escuro para uma pessoa, a pessoa tem que atender, primeiro ela tem que atender. Depois que ela atender, tu vai passar pelo processo de convencimento para ela realizar a entrevista contigo. E antes até disso, tu tem que ver se ela se bate os critérios nacionais. Porque a gente não pode fazer pelo IBGE, que o IBGE, como é de 10 em 10 anos, está muito datado, então a gente usa pelo TRE. Aí sim, aproxima muito a margem. Só que o que acontece? Para isso poder funcionar, a pessoa que está lá no escuro, lá no interior do Acre, ela tem que bater com a tua cota ali. E aí que começam os desafios. A cota no sentido daquilo que o Westphalen falou, dos perfis sociais, faixa etária. Exatamente. Que para nós ainda continua sendo o que apresenta a melhor solução. O pessoal do Ibope, eles costumam fazer por área amostral. E o pessoal do Datafolha faz por fluxo.
né? Ou seja, ponto de fluxo. Eles escolhem alguns locais, tipo na cidade, que tem grande fluxo, e com uma ficha de perfil, eles vão abordando as pessoas e vão fazendo entrevista. A gente também, a gente faz um misto. Às vezes a gente trabalha focado numa região, ou a gente trabalha com áreas de fluxo. Então, por conta disso, eu acredito que a pesquisa ainda tem muito que evoluir, com certeza, né? Não está pronto, né? E nem tem como tá, mas o desafio agora é a gente conseguir transformar ela, trabalhar com ela de uma forma que a gente consiga interagir digitalmente, porque o que acontece é que a pesquisa tem pessoas que tem alguns estudos que têm feito, eu não consigo chamar de pesquisa, mas é enquete, né? Fazem muito pela web, e aí o que acontece? É um outro tipo de público, porque a pessoa, primeiro, ela vai responder quem quer, e aí depende do grau do nível de conhecimento que ela tem de leitura. Ela tem que compreender a leitura, tem que saber qual é a pergunta, e no face-to-face, né, que como a gente gosta de trabalhar, isso não acontece, porque a gente trabalha com o entrevistador. Desde o começo ele passa pelo treinamento, ele entende o que é, o que a pesquisa é, qual é o objetivo da pesquisa, e entende cada uma das perguntas de forma a, no momento que ele abordar o cidadão comum, o entrevistado, ele consiga transmitir com clareza o que é o objetivo da pesquisa. Entendeu? Então, dessa forma, a gente consegue ir trabalhando etapa por etapa até chegar ao resultado final. Perfeito. Eu queria pegar um gancho aqui, Vi, a respeito dessa questão, dessa comparação entre Brasil, Estados Unidos, França. Sim. Porque tem uma diferença também em relação ao sistema eleitoral dos Estados Unidos, né? E o nosso, a própria urna eletrônica também. Isso, de certa forma, também impacta na hora de medir a intenção de voto e de ter o resultado lá na ponta? Impacta, mas, por exemplo, as eleições são diferentes em cada país. Então, a gente não pode considerar... O pessoal disse muitas vezes nas últimas eleições dos Estados Unidos que nenhum cientista político brasileiro foi capaz de prever a vitória de Donald Trump. Eu lamento informar, mas uma semana antes eu já tinha previsto no meu canal no YouTube. E a questão lógica e dizendo assim, mas é porque tu estava torcendo pelo Trump e ninguém estava torcendo além de ti, né? Eu disse, não, tudo bem, mas não é essa a questão. A questão é que o Donald Trump não estava fazendo campanha para ele mesmo. Ele não gastou um centavo com ele, gastou pouco dinheiro com ele mesmo, com a imagem dele, não se importava com a imagem dele. Enquanto Hillary Clinton fazia campanha como se ela estivesse aqui no Brasil e ela teve mais votos que Donald Trump, e se ela estivesse aqui no Brasil teria sido eleita, mas lá nos Estados Unidos a eleição é para os delegados. E ele bancou as campanhas dos delegados. E aí ganha o maior número de delegados, ganha um estado. Então a gente não pode fazer comparativos de uma eleição dos Estados Unidos, uma eleição na Europa, uma eleição no Brasil. São eleições próprias. Diferentes. São sistemas diferentes. E aí, o que acontece? Lá, o Donald Trump ganhou a maioria dos estados com o maior número de delegados e ele ganhou as eleições dos Estados Unidos. Foi legítimo, foi legal, foi dentro do sistema de regras. Surpresa para quem analisa pelo prisma brasileiro, isso assim, como é que alguém pode ganhar mais votos lá nos Estados Unidos e perder uma eleição, que foi o caso da Hillary? Exatamente porque lá a coisa funciona de uma forma diferente, as leis, as regras, as normas são diferentes. Né? Então, quando tu disputa uma eleição e tu pega o que o pessoal está reclamando muito dos institutos de pesquisa? Porque as pessoas estão reclamando muito dos institutos de pesquisa. Porque apesar de, antigamente era uma margem de 2 pontos percentuais, 3 pontos percentuais, agora está 4, 5 pontos percentuais, algumas pesquisas, o pessoal e ainda consegue errar. E agora tem o reajuste na reta final. Chegou na reta final, começa a subir. Perceba que todas elas estavam com um índice de rejeição muito alto. É impressionante. Algumas pessoas que nunca tinham sido candidatos, como o caso do próprio Jair Bolsonaro,
né? Então, um índice de rejeição altíssimo, né? E outros candidatos que nunca tinham sido candidatos, que eram totalmente desconhecidos, e altos índices de rejeição. E aí, como se todo mundo tivesse equiparado em rejeição, praticamente. E não tinha uma explicação lógica, racional para esse tipo de coisa, a não ser a ideia de que havia aí uma impressão de que houvesse talvez algum processo de manipulação por parte disso. Então o eleitor olhava aquilo e dizia assim, tem alguma coisa errada. Sabe quando tu vê assim, ó, tem pena, tem bico, fala arara, 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 mas aí tu diz assim, não, isso não é uma arara. Tá com cara de arara, mas não é uma arara, sabe? Então, quem olha de fora aquilo ali diz assim, tem alguma coisa errada nesse processo. E aí as pessoas pegam e dizem, não, eu não vou acreditar na pesquisa eleitoral, eu não vou acreditar nesse processo. E vai lá e vota. Vota do seu jeito, vota do seu modo. Só que influenciado por uma indução que pode ser uma indução ao erro. E as pessoas, sim, elas tendem a acreditar nisso. Pode ser comprada uma pesquisa. A gente que fez, eu fui colega do Clayton, né, na faculdade, nós somos colegas de ciências políticas lá, na UBRA. Então, a gente sabe e a gente aprendeu na universidade que existem formas de se induzir a pesquisa eleitoral. Existem formas de se fazer indução à pesquisa eleitoral. Você faz em determinada região, você faz com determinado público, determinada situação, pode ser conduzido, pode haver uma forma de fazer isso. Aí depois tu faz os reajustes finais, porque a intenção nessa pesquisa, nessa eleição, era promover um segundo turno. E aí era simplesmente acontecer um segundo turno. A ideia era acontecer um segundo turno. Veja, tem três questões, na minha percepção, que são importantes. O Clayton tocou em duas delas, que ele prefere a campanha, fazer a pesquisa no cara a cara. E o que envolve? Envolve dois fatores que envolveu a campanha de Donald Trump e envolveu a votação de Jair Bolsonaro. Porque, na verdade, ele teve 6 pontos acima, fechou com 6 pontos acima, ou 7 acima do que as pesquisas projetavam. De um lado eu tenho um entrevistador e um instituto sério, vamos deixar combinado, assim como o INSP do Clayton, o IBOP, são institutos sérios, eles treinam, preparam os seus entrevistadores, mas é um ser humano que está ali na frente. Sim. Muitas vezes ele pode induzir. Por isso tu até descarta algumas pesquisas que saem, tem todo um controle, mas só que do outro lado, tu também tem um ser humano que muitas vezes tem vergonha de declarar qual é o seu real voto, ou não sabe o que responder porque não parou para pensar, não parou para estudar e vai naquele nome que é mais conhecido ou que ele está ouvindo falar mais, mas não que isso represente... Indução da mídia. A pesquisa, ela não é voto, né? Nós conversávamos sobre isso, eu provei isso, né? Pesquisa é uma intenção de voto, não é voto. Ela é uma intenção de voto. Que pode mudar na hora da urna. Então, o quê? O fator humano, ele é muito relevante nessa questão. E aí, então, o quê? Tem o fator humano do pesquisador e, principalmente, o fator humano de quem está sendo entrevistado, que ele tem uma tendência a oscilar, porque aí entra o terceiro fator que eu coloquei eram 3. O terceiro fator é esse. O brasileiro não estuda política. Não gosto. O brasileiro, nesta eleição, ele se interessou pela campanha presidencial. Mas ele se interessou como uma torcida. Eu sou Grêmio, eu sou Inter, eu sou São Paulo, eu sou Palmeiras, sou Flamengo, eu sou Corinthians, como uma torcida. Não profundo. Tanto prova que, com algumas exceções, no dia da eleição e um dia antes, a imensa maioria não sabia em quem votar para deputado estadual. Sim. Não fazia a mínima ideia de quem era candidato a deputado estadual. Ou seja, nós temos uma baixa cultura de participação política no Brasil. O voto é obrigatório, então as pessoas, diferente dos Estados Unidos, que aqui, nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Quem vota é porque quer votar. Na verdade, eu acho que o voto nunca foi obrigatório. O que ele é obrigatório é ir votar.
Né? Que é mais ou menos, não é exatamente a mesma coisa. Tu ir votar e ainda tu paga multa. E 3 pila, cara. Pô, né? Não dá nem... Mas essa questão do voto obrigatório, eu ia questionar a respeito de como essa questão de ser obrigado a votar pode também, de alguma certa forma, interferir nessa coisa da intenção manifesta e depois no voto efetivo, né? Eu faço campanha há vários anos sobre, de voto consciente, tá? Então, assim, o voto nulo não anula a eleição. A diferença de nulidade eleitoral, que é o artigo 224 do Código Eleitoral Brasileiro, para a questão de voto nulo, voto em branco e abstenção, que são, segundo o artigo 77, parágrafo 2º da Constituição Federal, são votos inválidos para fins estatísticos, tá? Então, o que acontece? Tu pega a Constituição Federal, que é... Carta Magna é suprema, é por cima o negócio. Qualquer coisa que falar abaixo dela é inconstitucional, né? Então, se fosse o caso do artigo 224 do Código Eleitoral Brasileiro e dizer assim, anula a eleição, seria abaixo da Constituição, não valeria. Só que a Associação dos Magistrados do Brasil já definiu e já foi, inclusive, até em outros programas de televisão, desmentir essa situação. Voto nulo não anula a eleição. O que diz o artigo 224 do Código Eleitoral Brasileiro? Que 50% mais um anularia uma eleição, né? 50% mais um dos votos anulados, né? Só que isso é urna estragada, urna com dano e... após o resultado. E também questões de corrupção. Né? E normalmente é feito no caso de um município, uma coisa assim. Nunca aconteceu em estado e nem vai acontecer no Brasil. Se 3 pessoas votarem 2 candidatos a presidente, se todo mundo anular essa eleição agora para presidente, e 3 pessoas votarem, voto válido e consciente, nesses 2 candidatos, aquele candidato que tiver 2 votos ganha e é empossado. Perfeito. Cleiton, queria voltar a trazer para ti, porque, na verdade, todo mundo, tudo que é eleição, a vida inteira, né, quando tem eleição, todo mundo fala mal das pesquisas, fala mal dos institutos, mas ninguém vive sem eles, né? Exatamente. Então, eu queria só voltar um pouquinho à pergunta inicial, dessa diferença que teve, principalmente em relação à questão presidencial, mas com reflexo em outras candidaturas também, essa diferença, essa questão do voto útil, que me parece que aconteceu nos últimos 2, 3 dias, o voto útil em favor do Bolsonaro, né? E como é que se isso realmente impactou no resultado das pesquisas, né? Até que ponto realmente a credibilidade das pesquisas ela pode ser colocada em xeque nessa eleição? Eu acho que a credibilidade das pesquisas, elas não tem como elas entrarem em xeque nessa eleição, porque além dessa eleição ter sido, na verdade, eu ia falar que ela é típica, mas ultimamente a nossa jovem democracia, o que mais tem são eleições atípicas, né? Na última eleição caiu um avião, nessa eleição teve a facada, sabe? Então, coisas acontecem aqui. Então, o que acontece, assim, a princípio, que é uma coisa muito importante, logo no início tu chegou a salientar isso, mencionar isso, Vitor, e eu volto aqui a falar, a pesquisa, ela não é uma bola de cristal. Ela não está dizendo exatamente o que o eleitor vai... Ela não adivinha o que o eleitor vai dizer ali. Porque no momento que o eleitor ele é questionado sobre a pesquisa, que ele é entrevistado, até o dia dele chegar lá e colocar lá, dar o confirme na urna, muita coisa pode acontecer. Então, o que acontece? Ela é um retrato daquele momento. Então, se a pesquisa, por exemplo, teve pesquisa que saiu no sábado. Essa pesquisa não foi feita só no sábado, ela foi feita quinta, sexta e sábado. Então, quinta-feira muita coisa aconteceu. O período de campo, né, que tem um impacto. Isso. Agora, se a pesquisa é feita exatamente no sábado e saiu o resultado no sábado, igual não vai ser a mesma coisa no domingo, porque ele vai ter acordado, vai ter pensado bem, vai ter espreguiçado, vai ter almoçado, conversado com os parentes. Vamos mudar de voto. Então, isso pode acontecer. Isso acaba acontecendo. Tem um estudo da Universidade de Michigan que eles fizeram um levantamento sobre os institutos de pesquisa na América Latina.
A média nos últimos 30 anos, a média de acerto deles é de 90%. Ou seja, a cada 10 pesquisas, 9 estão certas. O resultado. E, então, a gente também tem esse dado, é muito alto para nós também. A média da gente, inclusive assim, ó, o que acontece? Tem uma... Quanto a maior distância possível que tu tem quanto maior for a distância para o dia da pesquisa, aumenta a chance do resultado ser diferente da urna, né? Até, por exemplo, o Bolsonaro, ele tinha uma velocidade de crescimento, ele estava tendo uma evolução muito diferente que ele estava até o momento da facada. No momento que aconteceu esse episódio, né, que é o que a gente chama de imponderável, por isso que foge a gente não tem como, não tem uma fórmula certa, porque a gente não tem como tratar como que nada vai acontecer de diferente, porque isso é imponderável. No momento que entra o imponderável em campo, a gente não tem como prever o que vai acontecer Cleiton, mais à frente. Eu não quero perder esse gancho que tu falou. É exatamente isso que eu falava ali no início. Veja só. Quando tu tem uma eleição que ela transcorre completamente normal, como foi o primeiro turno no Rio Grande do Sul, era um primeiro turno sem surpresa. Foi um primeiro turno que, antes de começar, todo mundo já dizia que era Sartori e Eduardo Leite no segundo turno. Não teve fato novo, a pesquisa não errou. A pesquisa não errou. Justamente porque a metodologia dela, a formulação dela, ela é feita para esses retratos, que tu consegue, num período de 5, 10 dias, tu coletar, fazer amostra, fazer o campo, e divulgar, e não vai ter tido uma grande alteração no cenário político. Então, aqui não errou. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foram 20 pontos de diferença da sexta-feira para o domingo. Sim. Mas houve um fato novo. Eu queria pedir licença, a gente tem que ir para o break, mas depois a gente retoma. Tá. Cruzando as Conversas vai a um breve intervalo. Nós já voltamos, não sai daí. Cruzando as Conversas está de volta hoje. Estamos falando sobre as pesquisas eleitorais. Vocês falem, no final aí do bloco anterior, tu estava começando a fazer uma comparação também em relação ao resultado de outros estados. Tu colocava a situação do Rio de Janeiro, né, do juiz Witzel, né, que também disparou no final. Tem a questão de Minas Gerais, a não eleição da ex-presidente Dilma também, que eu acho que foi uma grande surpresa também, né, fora do estado aqui, a questão do senador Luiz Carlos Reins, que a gente já tinha comentado também, né? Enfim, eu acho que esses talvez os resultados mais significativos. Retomando, né? Eu tinha dito que a eleição no Rio Grande do Sul, as pesquisas não erraram, porque desde o início do período eleitoral, já se previa um segundo turno com Eduardo Leite e Sartori. Não teve nenhum fato novo, não teve nada que desestabilizasse, então tu consegue manter um cenário sem errar. Agora, por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o garotinho foi cassado 4 dias antes do período eleitoral. E isso deu Então, são essas as questões que a metodologia das pesquisas, ela não consegue acompanhar. E envolve um outro fato aqui no Rio Grande do Sul, e principalmente na eleição para o Senado, que é o quê? Chega em Porto Alegre. Eu tenho uma densidade eleitoral muito grande, que é Porto Alegre, o maior colégio eleitoral do estado, faz uma pesquisa para o Senado. Quem é? É Paim e Fogaça. Bom, como os outros municípios são municípios menores, na proporcionalidade, Fogaça e o Paim vai dar na frente. Só que não se previu que o quê? Além do fator Bolsonaro, que o interior inteiro, em massa, em peso, teria como primeiro voto o Luiz Carlos Reins. E todos os outros estavam no segundo voto. E isso deu a diferença, porque normalmente o interior não elege um senador. Foi a primeira vez que o interior elegeu um senador, sem os votos da capital. Então, só que esses fenômenos específicos, que é o quê? Que é de comportamento do eleitor. Isto a pesquisa não capta. E aí é que dá a diferença, na minha opinião, aí é que eu vejo que dá a diferença no resultado da pesquisa para o que foi de voto, né? No caso aqui do Rio Grande do Sul, o que aconteceu
É que o Reis, o fato novo foi no início, que ele ia concorrer a governador, e na última hora a Ana Amélia decidiu ir para vice e mexeu em tudo se imaginaram, e criou uma cisão no PP que vai ter muita conversa ali para se acertar ao longo desses próximos, não vou dizer anos, porque deu um racha muito forte. Já vi esse racha na época que a Ana Amélia havia apoiado na campanha anterior a Manuela Dávila. E aí esse racha no PP já vinha acontecendo há algum tempo. No momento que... E o Reis seria o candidato do PSL em coligação com o PP para ser o governador do estado. Tanto que o PSL não teve candidato a governador. Sim, ele apoiou. Estava apoiando o Bolsonaro. Desde o primeiro momento. Bom, então o eleitor do Bolsonaro preveu essa situação. Bom, o Reis é Bolsonaro, porque ele seria desde a base Bolsonaro. E aí, e vocês percebam, era uma vaga do PP... né, que da Ana Amélia Lemos, e uma vaga do PT do Paim. Continuou o Paim, mas baixou a sua proporção de votos, né, pelo índice de rejeição. 130 mil votos. Exatamente. E a vaga do PP continuou sendo vaga do PP por conta do Reis. Especificamente por conta do Reis e especificamente por conta do interior. Bolsonaro. Agora, tem um outro fator que a gente está desconsiderando aqui, e o pessoal está reclamando bastante da questão das pesquisas, e é uma questão que a gente não comentou ainda aqui, que é a questão da internet, o fator internet. A internet, o pessoal pensa assim, Bolsonaro estava com 70% para mais na internet, né? Na sua rede. Na sua rede. Ele estava, assim, com 70% para mais. Aí eu disse, mas como é que pode uma situação dessa? Na rede de um filiado do PT, o Haddad tinha 90%. Exatamente. Mas claro que a realidade não era essa. E aí a gente pegava e diz, quem é que está certo? Qual pesquisa está certo? Se a gente faz a pesquisa só entre nós mesmos, acontece esse tipo de coisa que ele está falando. Uns 90, outros 70, isso, aquilo, mas a realidade não dava para saber porque tinha as famosas fake news. Né? Pela internet o Amoedo ia para o segundo turno. Exato. Então, assim, o que eu costumava dizer assim, se tu quer fazer uma pesquisa séria pela internet, tá? Tu faz uma pesquisa séria pela internet, e aí acontece aquela, sem robô, sem nada, acontece uma pesquisa. Tu tem todas aquelas pesquisas, tu colocas elas todas juntas, tá? E aí tu faz uma média entre as pesquisas, que a gente aprendeu a fazer isso na faculdade. E tu pega isso, tu pode fazer isso também com as outras pesquisas. Tu pega Datafolha, Ibope, várias pesquisas, e tu coloca todas elas juntas e faz uma média. E aí, o que aconteceu até hoje? Nenhum candidato foi eleito até o dia de hoje só pela internet. Candidato a presidente, candidato a governador, só pela internet, não acontece. Motivo: mais de 50% do povo brasileiro não tem ainda acesso à internet. As pessoas que as pessoas que têm acesso à internet, boa parte delas não está nas redes sociais. E muitas delas não estão nas redes sociais específicas, como o Facebook, por exemplo. Então, a minoria ainda faz parte de uma estrutura que pode ser mensurada e colocada como uma questão de pesquisa. Então, tu não considera séria uma pesquisa de internet. Não dá para considerar séria. Na verdade, a internet, por conta dos algoritmos, ele te entrega conteúdo por interesse. Se eu tenho interesse em Bolsonaro, chegou um tempo na minha timeline que eu não aguentava mais olhar pro meu Facebook, só tinha coisa sobre Bolsonaro, não tinha mais nada. Então tu tem amizades do Bolsonaro. Claro, evidente, né? Evidente. Eu voto. Evidente que sim. Se fosse... Com certeza. Exatamente. Mas o que acontece? Mas o fenômeno eleitoral, além de pesquisa, tem coisas que tu pode analisar o fenômeno eleitoral pela história. A história, ela é cíclica. Em abril... Tem até um vídeo no YouTube ali. Em abril, eu dei uma palestra em Cruz Alta falando sobre... Eu comparei a eleição de 89 com a eleição de 2018. Ainda o Lula era o candidato do PT. Naquela foi dia 27 de abril essa palestra. Eu cravei. Da Bolsonaro
um Haddad no segundo turno. Há 2 anos eu falo isso também. Por quê? Tu olha como é que foi a eleição de 89, nós vimos num período de hiperinflação, crise econômica, crise social, primeira eleição na volta da democracia, um número exacerbado de candidatos. Na verdade não era Haddad, era Lula, né? Ia dar um candidato outsider, né? Que foi o Fernando Collor contra o Lula. E tu transfere, a terceira guardadas... via era do PDT também. A terceira via era o PDT, era o com o Brizola, o Caiado. Ou seja, tu transferia... O Democrata, o DEM, tinha o PFL na época, também tinha o Aureliano como candidato. Ou seja, tu transferia para hoje cenário de crise econômica, crise nas instituições, etc. e tal. Então, indicava que ia haver esse tipo de polarização. Então, as pesquisas, elas refletem mais que um retrato, e sim, ela é um retrato, ela não é o que é a eleição, é um retrato, mas elas estão dentro de um contexto histórico. Tu tem que analisar as pesquisas olhando também o contexto social. Quando tu olha só o número da pesquisa puro, ela não reflete uma realidade. Sim, tu olha para o Brasil de hoje, tu vê que ele tem uma tendência, uma guinada a ter um governo de direita. Tanto que o PSL elegeu 54 deputados federais. O Novo elegeu 8 deputados federais. Ou seja, tu tem uma bancada hoje aliada a um pensamento econômico mais liberal e conservador nos costumes, que é praticamente metade do Congresso. Mas coisa que era totalmente o contrário. Sim, concordo. O Brasil, o eleitorado brasileiro, ele é conservador. Sempre foi. Não vou dizer sempre foi, mas se tu falou de cíclico, e é verdade. 29 anos atrás, em 89, aconteceu isso, foi eleito Collor. 29 anos de 89 para trás, quem foi eleito? O Vassourinha, Jânio Quadros, também conservador. Então antes do período militar, o último presidente era conservador. Qual foi o primeiro presidente após o fim do período militar? Também conservador. Agora, depois daí a gente teve esses mandatos liberais, esquerda, social-liberais, PSDB, PT, e agora, para ajeitar a casa, o que aconteceu? Veio de novo, cresce muito forte o Bolsonaro, entendeu? Quase ganhou no primeiro turno, foi por um detalhe. Que a gente esperava que acontecesse provavelmente uma vitória em primeiro turno, mas mais importante... foi do Cabo Daciolo. Também acho. Não, eu acredito realmente nisso, porque se aqueles candidatos que fizeram aquele só 1%, 2%, 3%, nessa assim, se eles realmente abrissem mão das suas candidaturas em favor de uma candidatura, nós vamos apoiar para que não aconteça segundo turno, a gente vai apoiar e vamos abrir mão das nossas candidaturas. Eles cessem isso, aconteceria realmente vitória em primeiro turno. Mas eles preferiram lançar mão disso para poder lançar suas estruturas dentro do Congresso Nacional, né? Ou seja, fortalecer suas bases político-partidárias. O que mais a gente tem observado é o seguinte: o PT aqui em Porto Alegre fez 4 mandatos consecutivos. O PT no Brasil fez 4 mandatos consecutivos. Quando o PT saiu no último mandato, ele saiu desgastado aqui na Prefeitura de Porto Alegre. Da mesma forma, o PT saiu desgastado no 4º mandato também em nível nacional. Então, era previsível que aconteceria depois de um impeachment e também esse desgaste, porque a última eleição municipal também já refletia isso como um cenário. Era previsível que haveria exatamente essa guinada mais à direita, um endireitamento nacional. E a tendência com os apoios que vão acontecer agora ao Bolsonaro no segundo turno, que ele consiga sim vencer, e venceria mesmo que fosse contra o Lula. Porque há uma tendência natural de rejeição ao PT e aquela situação do desgaste natural. Sim, o desgaste do poder, né? Aliás, muito voto, não foi voto necessariamente no Bolsonaro, mas foi voto antipetista. O voto, agora, e é o que vai acontecer agora mais certo ainda. Fazendo só um outro paralelo entre... Por isso tu não pode analisar a pesquisa isolada. Tem que analisar dentro de um contexto social. Por que a Marina abre a corrida presidencial com
17%, 18% e termina com 2%, 3%. É a pior votação dela nesse Muito pouco. Eu acho que Foi atrás do Daciolo. atrás da Ciolo, exatamente. Gente do Pela céu. glória de Deus. o Ela já sangue foi de Jesus tem a poder. terceira mais votada do país. E agora está atrás do Então, e por quê? E aí é que tu analisa, a pesquisa... Não, é que... O que o povo estava querendo nesta eleição? Posicionamento firme, forte, enfrenta. E esse era o contexto social. Ninguém queria uma figura amorfa. Tanto que o Haddad só cresceu por um esforço de mídia e porque o Lula ele tem sim um poder de transferência único de votos, que nenhum outro político tem. Não, Nordeste, principalmente. o Brizola conseguiu fazer isso para o Lula aqui no Rio Grande do Sul. Ele transferiu todos os seus votos na eleição que ele disse, eu vou apoiar o Lula. Aqui no Rio Grande do Sul não faltou um voto do Brizola. Ele não transferiu, ele deu, porque depois ele não se elegeu mais nada. Nunca mais, exatamente. Mas então o quê? Tu tem que analisar dentro deste contexto social sempre a pesquisa. Se tu analisa ela fria, ela vai dar errada. Se tu analisa dentro de um contexto... Por isso que eu não gosto, dentro do período eleitoral, essa sanha. O Cleiton adora. Se tivesse pesquisa todos os dias, ele ia adorar. Mas, tipo... Porque isso causa uma interferência no eleitor e ela não reflete a realidade. Porque o contexto social, ele não muda em 2, 3 dias. O contexto social não muda. O que muda são fatos que vão acontecendo e vão manipulando. Mas as tendências, elas se seguem. Mas será que a pesquisa influencia mesmo o voto? Eu acredito que sim. Olha, Pergunta pro Geraldo tem que Alckmin. avaliar, tem que fazer a gente tem que pesquisar uma pesquisa para avaliar isso também. Mas o que acontece? Democraticamente, não tem nada melhor para a gente do que a gente poder escutar o que o outro está falando, para a gente poder entender a opinião das pessoas, né? E é muito importante a gente citar que quer queira que não, é impossível a gente viver é impossível a gente viver sem a pesquisa, porque isso é democracia, né? A democracia é a gente fazer, é a gente escutar, é a gente ver o que... Imagina a gente participar de uma pesquisa, a gente participar de um processo eleitoral sem saber nada, porque, sem saber quem é o que o eleitor pensa, o que o eleitor acredita. Nem os próprios partidos vão querer isso, entendeu? É a mesma coisa se falar, tem que acabar com os bancos. Tudo bem, acaba com os bancos. Aí o próprio sistema vai se organizar e vai criar ali, vai sair um banqueiro dali e vai votar o banco. Olha a mesma coisa na pesquisa. Olha o que tu acabou de falar, Cleiton. Olha só que interessante isso aqui. Esse é o pensamento. Como é que tu vai participar de um processo democrático, um processo eleitoral, sem saber o que o eleitor está pensando sobre A ou sobre B? Mas tu não sabe o que o eleitor pensa sobre o candidato, porque tu só analisa, tu gostou da última luta na televisão, porque um debate é uma luta televisiva, porque ninguém fala nada com nada num debate. Só se analisa desempenho de atuação. Sim, e aí ninguém pergunta o que você achou da proposta. Até aqui tô no Facebook, daí até o Luiz perguntou aqui como abrir a economia brasileira, mas como nós estamos falando, Luiz, sobre pesquisa, nós não vamos entrar no assunto econômico, mas serve como exemplo. Ninguém perguntou, não tem uma pesquisa que chega. O que você achou da plataforma de Jair Bolsonaro sobre a questão econômica X? Mas é só perguntar. Mas é que são essas... Mas aberto. Mas é que, veja bem, é perfeito, pode perguntar, mas é que tu vê que as perguntas que têm que serem feitas para uma pesquisa ter essa validade para o eleitor, ela não é feita. A pesquisa para o eleitor, ela não tem sentido nenhum, a não ser saber se o cara que tu tá torcendo tá na frente ou tá atrás. Isso parte muito de quem contrata, isso parte muito de quem analisa, porque é um problema muito grave que tem, eu acredito que seja o principal, é a falta de poder é o problema de sintetizar as respostas. A gente procura respostas fáceis, claras, objetivas, e a gente perde o que é importante mesmo da pesquisa, que é o que é realmente o que o eleitor pensa, quanto que ele valoriza cada ação. Então a gente se baseia muito no A, vai votar no A, vai votar no B,
E, sabe, mas para a TV ou para quem faz para quem faz esse recorte, ele está interessado mais nisso porque é mais rápido, é mais objetivo e tal. Mas quem quer fazer uma pesquisa aprofundada faz esse tipo de pergunta, sabe? Aí remete, Westphalen, para uma coisa que tu comentou antes, que é a falta de cultura política. Isso. Porque, na verdade, a pessoa, o cidadão, o comum, o eleitor, ele quer saber, é o placar. Né? Ele não está realmente, talvez, tão interessado no qualitativo, né? Eu acho interessante só porque eu acho que o nosso telespectador não sabe que existem 2 tipos de pesquisa que nas eleições são feitas. A pesquisa que normalmente é publicada, que a gente vê na televisão, é a quantitativa, onde tu vai... Mas que, no meu entender, a pesquisa mais importante para o candidato não é a quantitativa, é a qualitativa, que é onde tu faz um pequeno grupo de estudo, e tu aprofunda, tu tira, tu suga todo o suco que tu puder para entender sobre o que eles viram sobre a economia, o que pensaram sobre a imagem do candidato, como é que está o trejeito, se ele falou o A ou o B, foi bem, foi mal. Quer ver um exemplo? Isto sim te dá um indicativo e que mesmo tu pode moldar um discurso e uma plataforma melhor. Quer ver um exemplo de uma questão de qualidade? Desculpa, eu posso falar as outras emissoras aqui, então não tem problema. Então, assim, na Globo, fizeram um último debate. Todos os candidatos. Deu uma entrevista gravada com o Bolsonaro na Record. E deu um baile de audiência na Record em relação a todos os candidatos somados da Globo. O que aconteceu? Era rejeição à Globo ou era rejeição a todos os outros candidatos? Os candidatos estavam, no final, eles se cumprimentavam e tudo, eles mostraram em alguns momentos que havia uns sinaizinhos entre eles, eles tinham uma situação que eles estavam querendo, naquele momento, simplesmente fazer um jogo de acordos, todo mundo batendo no Bolsonaro. E o Bolsonaro, não estando presente naquele momento, ele estava mais presente ali porque ele estava sendo citado por todos. E no outro canal estava ele, Bolsonaro. Então, o que aconteceu? Todo mundo disse, bom, e o que o Bolsonaro está falando exatamente? Então, eles saíram da Globo e foram lá ver o negócio do Bolsonaro. Ali, tu estava vendo uma questão assim, ó, o que eu tinha mais de qualidade? Eu tinha mais de qualidade na Globo ou tinha mais de qualidade na Record naquele momento? Uma entrevista gravada ou tinha um programa ao vivo onde todo mundo estava batendo todo mundo um no outro? Então, quando tu tem qualquer coisa, quando tu tem qualidade, é 1000 vezes melhor do que quando tu tem quantidade. E isso não é só na pesquisa, é em todas as coisas na tua vida. Quando seja dinheiro, né? É melhor quantidade, dinheiro, já aí tu tem qualidade de votos. É outra coisa, mas é outro nível. Não, mas a ideia basicamente é essa. Ô, Cleito, nessa eleição vocês chegaram a ser contratados para fazer qualitativas ou só quanti mesmo? Isso que tu fez? A gente fez quantitativa e a gente tem eu até ia mencionar, a gente gosta de trabalhar também, a gente gosta de misturar as duas, a gente faz quantitativa e qualitativa. É bom. Porque se tu pega, o problema da qualitativa, só qualitativa é que tu pode, tu coloca muito peso numa pessoa, tipo tu é representante da classe A e superior, formada, e aí isso pode acabar dando um peso que não vai ser a realidade, entendeu? Então a gente precisa trabalhar em consonância com as duas pesquisas, que aí sim a gente consegue ter uma amostra mais qualificada. E eu só queria mencionar, voltando em relação ao debate, muito rápido, porque até aproveitando o gancho, até que ponto os debates eles influenciam também no resultado das pesquisas? Muito. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Romário caiu por conta do debate. Eu não vi, mas todo mundo que viu disse que ele saiu muito mal. E o que todo mundo queria do Bolsonaro chamar para o debate, porque eles tinham esperança que o Bolsonaro ia repetir o Romário, né?
ia se perder nas palavras, que eu não acredito que isso vai acontecer, que ele não é a mesma, não dá para dar o mesmo peso do Romário para o Bolsonaro. É visível, né? o aumento do desempenho dele, entrevista após entrevista, né? Ele tá cada vez melhor. Ele melhorou. As primeiras ele era meio robozinho falando, agora ele já tá fluindo, né? Mas agora ele está ensinando o general. Mas o que eu ia mencionar é que, não sei se perceberam, mas é o ocaso do PSDB nacional. Um partido que sempre teve acostumado a disputar primeiro e segundo turno, no páreo com o PT, de uma hora para outra ficar com 4%, um candidato, ele já teve no segundo turno, Alckmin, uma vez, e ficar com 4%, isso é uma brecha que é um espaço que foi ocupado inteiramente pelo PSL. São 52 cadeiras que eles estão, 54? 54 cadeiras. É um aumento, assim. No Rio Grande do Sul, a coligação fez 4 deputados. É a segunda maior bancada nacional, tá? Essa eleição foi fantástica no quesito de diversidade. São 30 partidos, apesar dos 30 partidos, 14 não atingiram o além do fenômeno do Bolsonaro, nós temos um fenômeno regional, que é o General Mourão, que apesar de não ser conhecido no resto do Brasil, mas no Rio Grande do Sul ele é extremamente reconhecido, porque é uma pessoa muito benquista nas forças militares, não é assim? Serviu em Cruz Alta. Eu fui diretor de comunicação e divulgação da Liga da Defesa Nacional, que é o órgão que organiza o 7 de setembro, aquele negócio assim. E aí eu acompanhei, na minha gestão, o general Mourão era o comandante em chefe das forças militares aqui, né, do Terceiro Exército, não sei assim. Ele é extremamente querido pelas forças militares, ele é um fenômeno aqui. Né? E desconsiderar que, por exemplo, aí explica-se porque o menino dos olhos de ouro do general Mourão, que é o tenente-coronel Zuco, né, despontou, foi na frente, foi o campeão de votos. E os candidatos a deputado federal foram eleitos Victor, com parceria. Deixa eu só fazer porque senão nós vamos perder um gancho extremamente importante. Como eu fui convidado para ser ponta contra o Cleiton, né, de tocar um pouco de pau nas pesquisas, tu viu que ele acabou me dando razão no que eu falei lá no início, né? No início desse programa eu disse que as pesquisas tu não pode mais mensurar e refletir as pessoas por classe A, B, C. Ele acabou de dizer, tu não pode botar um peso tão grande no cara que é classe A, idade tal. Não, idade que teve a qualitativa, meu irmão. Tu viu só como é que a gente pega? É isso que ele tem um amigo que é teu colega, né? É qualitativa. Eu tenho que cumprir o meu papel aqui na posição. Provocações à parte, o Cruzando as Conversas vai mais a um breve intervalo, não sai daí, nós já voltamos. É a qualitativa. Cruzando as Conversas está de volta. Hoje estamos conversando sobre pesquisas eleitorais. Cleiton, eu gostaria de começar esse bloco falando justamente sobre a questão das pesquisas por segundo turno. No primeiro turno, são condições diferentes, né? O ponto de partida das pesquisas é diferente. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre essa situação agora, né, das pesquisas no segundo turno. Bom, no primeiro turno, a gente costuma votar no candidato do coração, né? Aquele que a gente tem acompanhado, ou que a gente simpatiza mais, independente do que vai acontecer. Mesmo tendo essa questão do voto útil, né? Que pode ter uma parcela da população que podia ter optado em escolher um dos candidatos que aparecia na frente. E no segundo turno, não. No segundo turno pela rejeição. Quem tu acha que é menos pior. Dependendo, se não for o teu candidato do primeiro turno, eu digo, por exemplo, um eleitor do Jairo Jorge, por exemplo. Ele vai chegar no segundo turno e vai ter que escolher qual, entre o Sartori e o Leite, qual que ele considera que é o menos pior. E vai votar nele, ou vai se abster. Mas, basicamente, é isso. A diferença, né, do primeiro turno. Agora, no sentido de... Porque no primeiro turno, às vezes as primeiras pesquisas, né, elas revelam um resultado que vai se modificando ao longo da campanha, né? Agora, no segundo turno, tem um período menor de campanha. Sim. E os eleitores
tem o voto um pouco mais solidificado, né, na cabeça. A tendência seria de que os resultados, já desde as primeiras pesquisas, já reflitam um pouco mais a realidade do resultado? Sim. Sem grande alteração ao longo do... A tendência, sim, a não ser que surjam fatos novos, a não ser que os desempenhos dos debates surtam um efeito, né? Mas se não. A ideia, a princípio, é que não tenha grandes diferenças daqui para frente, né? Até porque a pesquisa a eleição agora é curta, no segundo turno são poucos dias, a exposição dos candidatos, ela acaba, mesmo sendo curta, ela é igual para os dois. É igual para os dois. Então pode ser mantido, né? O que acontece nesse caso, não sei qual a gente vai estar falando, mas a nacional é quase páreo corrido, né? Por conta do alto índice de rejeição. Na verdade, é muito interessante isso, que os dois candidatos que foram para o segundo turno são os que têm a maior taxa de rejeição. Isso aí é incrível isso. Então, eu acredito que não é só a taxa de rejeição, né, Cleiton? Não é só isso. Dentro do que tu está falando, me permite, senão eu vou perder o quê? São duas eleições completamente diferentes. A do primeiro turno e a do segundo turno. Por exemplo, vamos pegar Rio Grande do Sul, para não ficar só Bolsonaro. Rio Grande do Sul. Primeiro turno do Sartori. Mostrou o que fez. Primeiro turno do Eduardo Leite. Mostrou o que queria fazer e apontando erros do Sartori. Segundo turno, o que o Sartori tem que fazer? Ele não precisa mais mostrar nada do que ele já fez. Ele precisa olhar para aquela parcela, e aí entra o que o Cleiton falou da rejeição, que não é um índice de rejeição do que a pessoa rejeita por completo aquele cidadão. Não é esse não. É o quê? O Sartori agora vai ter que olhar para o funcionário público e dizer: as maldades que eu tinha que fazer contigo eu já fiz. Para o próximo governo eu não vou fazer mais nada de ruim. O outro, tu não sabe as maldades que vão ser feitas. Entende? Tem uma dinâmica, inclusive, diferente de composição de discurso. Antes o Sartori precisa dizer: olha, eu peguei um governo quebrado, eu fiz isso e isso. Agora ele só precisa falar para um público, que é o funcionalismo público. E é o mesmo público que o Eduardo Leite vai ter que falar para reafirmar que com o Sartori ele não pode ir e ainda tentar tirar uma outra brecha. Porque, sinceramente, eu não acredito, tá? Tanto na importância do peso de chegar lá o Jairo Jorge e dizer: estou com A ou com B. Porque o eleitor dele, não é porque votou nele no primeiro turno, que vai automaticamente, não, já que o Jairo vai com o fulano, eu também vou com o fulano. Não, o eleitor vai fazer a sua lógica dentro desta nova eleição, que vai ser de escolher entre alguém que valoriza o funcionalismo, ou que não valoriza, que vai fazer mais isso ou vai fazer mais aquilo. É a mesma coisa nacional. Isso que o Ciro vai tentar fazer com o Haddad, de fazer transferência de voto. O Jairo Jorge vai tentar fazer isso aqui com... Sabe-se lá quem? Pois é. Então, mas o que acontece? Definiu, né? Não, isso aí, a transferência de voto é a coisa mais complicada de conseguir. O que o Lula consegue fazer, o Brizola conseguia, mas alguns poucos conseguem. São raros as pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa. Imagina, tu acha que o Alckmin vai transferir os 4% para alguém? Mas não para ninguém. Ele não tem essa... Não, essas transferências de voto são praticamente impossíveis de acontecer. É o eleitor que faz, né? O próprio Alckmin. E o Alckmin, ele entra dentro do mesmo exemplo que eu citei antes da Marina. O Alckmin não era um cara de posicionamento. Ele não era um cara de posicionamento. Ele parecia o inspetor bugiganga. Para qualquer pergunta que se fazia, ele tinha uma carta na manga. Mas ele não batia na mesa. Não, comigo vai ser assim. Quem fazia isso era o Bolsonaro, por isso que o Bolsonaro cresceu. E agora o que? E no Rio Grande do Sul também. Tanto, por que você acha que o Eduardo Leite já se jogou na frente, mal e mal terminou, já acho que na madrugada, já tomando um chopp, comemorando que estava no segundo turno, já sou Bolsonaro. Esperto. O Sartori, o MDB, né? Também. Não, os dois já, né?
O Leite me parece que ainda não, ou já abriu? Ele tinha dito, mas parece que ele deu uma... Mas deixa eu dizer agora, nesse sentido, perdão, desculpa interromper, mas só para... No sentido da questão da rejeição que vocês estavam falando antes, nesse sentido, o Leite me parece que tem uma grande vantagem, né, em relação ao Sartori. O que eu vou te dizer? Como essa eleição de segundo turno, ela é uma nova eleição e tudo que foi feito antes não entra nesse contexto. Por exemplo, o Leite vir agora dizer, eu sou Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro, que sabe que foi o Eduardo Leite, junto com o PP, que acabou com a coligação dele para governador, vai cair neste conto? O eleitor, não o partido. O partido até pode dizer que, ok, vamos te apoiar. Quem sabia desde a origem, desde o início do negócio. Mas o eleitor... Eu sou da executiva estadual do Democrata. Do DEM. O DEM seria vice do Luiz Carlos Reins com o PSL apoiando. O eleitor, o filiado, aquele que está mais próximo. Não estou falando nem o candidato, né, mas aquele cara que participa do partido, que teve a sua visualização de estar no governo. Esse cara não vai com o Eduardo Leite. O partido pode até ir, não sei, tem reunião essa semana para saber. Mas o partido pode até fechar, mas o eleitor, porque o eleitor faz uma leitura em cima das suas aspirações pessoais. Entra dentro daquilo que ele quer para ele, não que o partido quer para ele. Eu tenho a discordar do meu colega. Desculpa. Para ti, cara, já é difícil estar aqui porque tu não está acostumado às câmeras como eu estou acostumado lá nas redes sociais, mas eu vou ser obrigado a discordar porque tem uma situação que a gente está desconsiderando aqui que é muito importante, que a gente tem que considerar. Não é uma questão assim o que dá para fazer neste momento, aquele assim, o menos ruim, isso aqui. Não é. O discurso é simplesmente, se tu está no poder, e se tu quer entrar no poder. Tá? Porque o que acontece? Quem é a situação é quem é a oposição. O PT vem... Você pode sapatear, pode espernear. Na verdade, o Michel Temer é vice, foi eleito junto com o PT. É o 4º mandato do PT. Tá? Então, não houve golpe, viu, gente? Não houve golpe. 4º mandato do PT. Michel Temer é vice da Dilma. Foi eleito junto com ela. Tá? Então, na verdade, se o PT chegar ao poder nacional, é o 5º mandato. É o 5º mandato do PT. E não bastasse essa situação, vai eleger 3 ministros pro STF, que vai fechar 100% do STF. Indicados por um só partido e uma só ideologia. Então, o eleitor, no segundo turno, vai saber dessa situação mais cedo ou mais tarde. Se não souber por teu programa, vai saber por um outro. Mas a realidade é essa, o fato é esse. Se isso chega até... Não, mas isso, eu acho que isso é um fator. Isso é muito alto. Aqui no Rio Grande do Sul também é assim, tu está no poder, o Sartori, né? Aí o que o Eduardo Leite chega e diz assim, eu sou oposição. Bom, os dois são mais à direita, não vai ser a esquerda que vai entrar no poder, independente disso. Quer dizer, a esquerda já perdeu, né? Mas, independente disso, a opção do eleitor é, eu quero manter, porque aqui tem a questão, assim, de nunca ter sido mesmo... É a maldição da reeleição. A maldição da reeleição. Uma coisa... Então, o Eduardo Leite sai na frente no segundo turno por conta disso. O Sartori pode fazer esse projeto, que foi colocado pelo Westphalen, e que eu acho coerentíssimo, né? Se é que existe essa palavra. Mas eu acho que extremamente coerente, né? Que vai realmente uma tendência a esse lado, essa situação. Agora, a tendência é sempre a oposição levar vantagem. Por quê? Porque a alternância de poder, a oxigenação de poder. Então, existe esse fator. Eu acho interessante que nessa eleição, como o Antônio disse, não teve aqui no Rio Grande do Sul, não tem a esquerda, né? Não teve nenhum candidato representando a esquerda. Os dois, a princípio,
os eleitores que perderam, que não tiveram, que votavam, os eleitores do PT, no caso, o PSOL, PCdoB, eles não têm alguém para se espelhar. Então, eles estão chegando ali, vão votar, por isso que eu falei da rejeição. Eles vão votar numa pessoa, no atual governador, tá? que tem um histórico de atraso de pagamento de funcionalismo público, que é uma figura mais antiga, com mais vivência, ou vão votar no rapazote, né? Acho que é mais novo que a gente até. Ou votar num rapaz que a princípio representa a nova política, que teve um mandato muito exitoso na prefeitura de Pelotas, que conseguiu indicar uma vice, e a vice ainda era no partido de esquerda. É complicado, né? Isso. Então, ele tem uma identificação maior com... Ele tende a ser menos rejeitado do que o Ele já se declarou de centro-esquerda, né? Então... Ele já se declarou de centro-esquerda. Ele se declarou de centro, né? Assim, eu vi uma entrevista que ele deu para o João Veríssimo, deve ter conhecido. O João Veríssimo foi da RBS, foi da TV Com, foi... E ele disse, declarou centro-esquerda. Mas a questão toda, dentro aqui desse aspecto do segundo turno, é justamente isso, agora tu saber avaliar dentro dessas novas propostas que vão ser colocadas, aí sim entra dentro da pesquisa, aquela que vai... E aí eu acredito que uma qualitativa neste momento, para te saber, para fazer esse alinhamento do discurso. Porque de repente o Sartori vira com esse discurso voltado só para o funcionalismo, vai colar. E aí tu tem que entender do funcionário, né? Daquele que vive o drama. E o Cleiton tocou num ponto que eu acho que é bem relevante, que é a questão de que eu acho que pela primeira vez, numa eleição para governador do estado, a esquerda não está presente no segundo turno, né? Então, como será o comportamento do eleitor de esquerda? Eu acho que começou esse argumento fui eu, mas tudo bem. Realmente que ele me citou. E tem uma outra questão que pode aumentar o nível o número de abstenção, que na nacional... Mesmo fenômeno que aconteceu em Porto Alegre. O Marquesan, que teve uma abstenção branco e nulo altíssimo, justamente porque o quê? A esquerda, PSOL, PCdoB e a ala mais radical do PT... Eles preferem se abster do processo eleitoral a ter que votar em alguém que eles consideram o inimigo, né? Digamos assim, entre aspas, né? Mas o Sartori, ele tem um fenômeno que eu observei durante a eleição. O porquê que ele não terminou em primeiro lugar. Não foi porque o Leite cresceu muito. Foi porque o PMDB não trabalhou no primeiro turno. Não. O militante do PMDB... ele ficou muito acomodado com o resultado das pesquisas, que sempre colocava o Sartori lá em cima. Eu só vi militância do PMDB nas ruas nos últimos 10 dias, quando o Leite deu uma crescida vertiginosa e fazendo o perigoso X, que a gente fala, né? Em pesquisas tu tem a curva, o cruzamento, quando um está cruzando muito acima e outro descendo. Esse vai ser o desafio do Sartori, é frear aqui e voltar a subir. E muito culpa de uma militância que ele não teve no primeiro turno. O eleitor dele ficou muito acomodado, a militância do PMDB, eu não consigo falar MDB. Eu também não, é difícil. Ficou muito acomodado no primeiro turno por conta do resultado muito positivo das pesquisas para o Sartori. Isso aí talvez tenha dado esta chance do Eduardo Leite crescer e poder ganhar a eleição. Mas a eleição está em aberto. Tem um outro fator que é o Meirelles, né? Que o Meirelles o MDB tinha um candidato à presidência nacional que puxou o Sartori, inclusive, para baixo, né? Em alguns aspectos. Houve uma rejeição ao Meirelles por conta desse sentido, acabou também prejudicando de alguma forma, eu acho... Eu não sei o quanto isso impactou. Eu acho até positivo se o Sartori chegasse e reeleger, chamar o Meirelles para a Fazenda. Exatamente, mas acontece o seguinte, ó, se for analisar, o Rio Grande do Sul é uma ala mais à direita do MDB nacional, porque não há uma interpretação de que... Porque o MDB tem vários grupos, tem vários MDBs. Pegar o pessoal que era aliado da Dilma, lá do MDB, era um grupo totalmente diferente desse grupo que está disputando aqui no Rio Grande do Sul, que era oposição, inclusive, àquela turma. O Sartori, ele conseguiu descolar, na verdade, do Temer. Porque Peron de Padilha, né? Sim.
Os dois homens fortes de Michel Temer são do PMDB do Rio Grande do Sul. Sim. Bom, tanto prova que Peronde não se reelegeu. Sim. Peronde fez a votação mais baixa de todas que ele já fez para deputados, acho que fechou em 37 mil votos. Por conta da ligação com o Michel Temer, que tinha o carimbão, né? Corrupção, Dilma, lá. Eu acho que a Lava Jato, o que ela fez ela mexeu com a eleição de uma forma tremendamente, assim, ainda vai incrível. mexer. Segundo turno vai mexer de novo. Sim. Agora, não é praga, viu? Não é praga, é constatação. Pois é. Não, essa questão dela observando o resultado na Câmara dos Deputados, o impacto maior, a gente, vocês estavam conversando, o PT não sofreu tanto quanto o MDB e o próprio PSDB, né? O próprio PSDB. É impressionante. O PSDB perdeu acho que metade. Não, o que é um PSL como terceira via? Acabou a bipolaridade que durava 30 anos. A gente viu, é verdade, a gente viu o PSL elegendo o filho do Bolsonaro, 1.800.000 votos. O candidato mais votado. Janaína Pascal. A Janaína Pascal. milhão de votos. Exato. Não, mas muito juiz, o Witzel é fenômeno desse movimento. O Jair Bolsonaro é a figura... O Kim e o Arthur coladíssimo. Bolsonaro é essa eleição da Lava Jato, porque desde 2013 para cá não surgiu nenhuma cara nova, e a única pessoa que soube trabalhar o antipetismo e entendeu isso desde o princípio foi o Bolsonaro. Ele fala a linguagem da polícia. Ele fala a linguagem do povo. Ele é o Lula da direita. Bolsonaro é o Lula da direita. Ele fala a linguagem do povo. Ele fala exatamente o que as pessoas querem ouvir. Só que não de uma forma assim, eu vou falar para agradar eles. Não, eu vou falar aquilo que eu quero falar, do meu jeito e com a minha linguagem, né? E aí as pessoas assim, pô, mas esse cara bate no meu, sabe, no meu sentimento. Ele pegou pela emoção as pessoas, não pela razão. Claro que a razão, ele está com razão naquilo que ele está falando, mas ele está falando aquilo com emoção, acreditando naquilo. Como o Lula faz para o pessoal e com a ideologia dele. O eleitor vota pela emoção. Mas ele pegou aquele filão. Pelo grande gargalo hoje que afeta o brasileiro de qualquer classe social, que é a questão da segurança pública. Sim. Né? E aí ainda entra o Mourão como vice. Segurança pública e aquela coisa. Mas ele falou isso. Ele falou aquilo, mas ele não é corrupto. Todos os outros são. E a corrupção, exatamente. Bota todo mundo aqui e ele está sozinho ali. Então teve, essa eleição teve essa questão muito forte ali. O que o Cleiton falou da Lava Jato, eu confesso que eu tinha minhas dúvidas se a renovação seria tão grande assim no Congresso. Eu tinha minhas dúvidas. Nesse ponto, isso eu errei. E realmente, Edson Lobão, Romero Jucá, foram dois que peso pesadíssimo da política nacional que ficaram fora do Senado. O presidente do PT que saiu para deputada federal e que se tivesse saído para senadora estaria em 10º lugar naquela... O Aécio e a Glaze viram que não... Pelo amor de Deus. Bom, o tempo do programa já está esgotando. Eu gostaria de encaminhar para as considerações finais, 2 minutos para cada um. Cleiton, por favor, pode começar. Bom, gostaria de agradecer primeiramente o convite, tá? Gostei das provocações de todos e só querendo deixar claro que quando eu mencionei a pesquisa qualitativa era só a qualitativa, não a quantitativa, tá? Mas isso, a gente está tendo o prazer de estar vivenciando esse momento fantástico da democracia. É eleição, a gente tem que respeitar os resultados das urnas, não tem isso de o meu não ganhou, então não vale. Isso não existe, a gente não está no jardim de infância, a gente está vivendo o fortalecimento da democracia e espero que a gente tenha o prazer de daqui a alguns anos a gente ter certeza de que as opções que foram feitas agora vão surtir efeito, né? Tanto para a economia e o bem-estar de todos. Obrigado. Ok, Vinho, por favor. Bom, eu só tenho a agradecer também o convite, né? Primeira vez que eu venho neste programa, né? Muito obrigado.
eu posso dizer assim, nas redes sociais eu estou fazendo uma campanha e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar, que é o que você tem a ver com a corrupção. Essa campanha, ela foi lançada aqui no Rio Grande do Sul, nacionalmente, pelos Ministérios Públicos Estaduais. Dia 9 de dezembro, Dia Internacional de Combate à Corrupção, Dia Internacional da ONU, né? E os Ministérios Públicos Estaduais lançaram aqui nas Torres Gêmeas e depois foi por todo o país a campanha O que você tem a ver com a corrupção. Nós temos tudo a ver, nós não podemos nunca nos omitir diante da corrupção. Cada um de nós, existe corrupção passiva e ativa, então a gente não pode fazer simplesmente omissão quando a gente percebe alguma coisa errada, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu peço para que você não anule, não vote em branco, não se abstenha de votar, porque teve muita abstenção, teve muito voto em branco, muito voto nulo, e quando você se abstém de votar, você só reduz o coeficiente eleitoral. Agora, quando você vota em branco, quando você vota nulo, você pode estar dando margem para que alguém manipule esse seu voto, mais cedo ou mais tarde. De alguma maneira pode acontecer, não que vá acontecer, mas há teorias a respeito dessa situação. Existe risco nesse sentido. Então, por favor, não faça isso. Não anule seu voto, não vote em branco, vote consciente naquele que já está no poder ou naquele que vai alternar o poder. A escolha é sua. Vote consciente. Seja cidadão. Muito obrigado pela atenção dispensada. Ok. Westphalen, por favor. Quero agradecer a todos os telespectadores, Vitor, a você pelo convite, ao Everton, que é o produtor que me ligou, mas eu também quero agradecer aqui o pessoal, porque eu compartilhei no Facebook, o pessoal está acompanhando, interagindo aqui. Denise, o Reis, o Joãozinho, a Ana Rita, o Junar, minha mãe também, a dona Ana Tereza. Legal, cara. A Denise, o Antônio, o Roberto. Então tem aqui o Dênio, tem uma série de pessoas, não vou poder nominar, mas a audiência está bem grande aqui no Facebook para o programa. E dizer que, pessoal, não condenem as pesquisas. As pesquisas funcionam. As pesquisas do Cleiton eu sei que funcionam. As dele sim. É um excelente estudo de pesquisa. A metodologia, ela é uma metodologia que ela é antiga, tem mais de 100 anos a metodologia das pesquisas. E muitas vezes, nesses curtos períodos de tempo, com eventos extemporâneos, com eventos fora da curva, com o advento da tecnologia, a opinião do eleitor e a consciência e a visão dele sobre os fatos muda muito rápido. E isso a pesquisa não consegue acompanhar. E é por isso que dá as distorções. Mas eu não acredito na manipulação pura e deliberada da maioria dos institutos. A não ser um lá de São Paulo, que eu acho que é meio... Tá, ok. Não vou citar o nome. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença do cientista político José Westphalen, aqui do cientista político também Antônio Roberto Vim, e do cientista político, diretor executivo do Instituto Solé de Pesquisa e Educação, Cleiton Chiarel. Agradeço a sua audiência, muito obrigado, boa noite, até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.